se ele não tivesse os amigos, ele não teria cura. Como você faz bons amigos? Sejam muito bem-vindos nessa temporada de 31 dias lendo Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios 25. Nessa jornada toda de Provérbios, eu gostaria de lembrar aos senhores que eu não sou teólogo, não sou perito nas escrituras, eu somente uso a palavra de Deus para entender como viver de uma maneira mais simples, mais fácil e ter a possibilidade de me achegar cada vez mais a Deus. Vamos a Provérbios 25. Esses também são provérbios de Salomão e foram escritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é manter um assunto segredo, e a glória dos reis é examinar um assunto. Olha o que diz em Deuteronômio 29. As coisas escondidas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos descendentes para sempre, a fim de cumprirmos todas as palavras desta lei. Romanos 11:33. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos. Muito cuidado com a língua, a boca. Em várias situações aqui nos dias anteriores, nós vimos que Deus dá conselhos diretos para que a gente controle o impulso da fofoca, de falar demais, e não examinar o assunto com destreza, para que a gente tenha uma ótica diferente do que o restante das pessoas fazem. A gente sempre tem que andar na contramão, porque se a gente fizer sempre o que as pessoas fazem, nós seremos medíocres. Então, examinando o assunto e não fazendo o que todo mundo faz, provavelmente você não vai ser um fofoqueiro, você não vai falar de pessoas precipitadamente. Então, examine o assunto, principalmente se você puder manter o assunto segredo, você vai viver um pouquinho mais fácil. Vamos lá, versículo 3. Assim como os céus são elevados e a terra é profunda, assim o coração dos reis é insondável. Remova a escória da prata, e ela ficará completamente refinada. Remova a escória da prata, e ela ficará completamente refinada. Olha o que diz em Provérbios 17:3 sobre isso. O cadinho é para a prata, e o forno de fundição para o ouro. Mas é Deus quem examina os corações. A gente costuma ter aquela como é que ele falou aqui? Escória. A gente tem aquela camadinha de imperfeição, aquela camadinha que não deixa a gente acessar realmente aquilo que... a nossa identidade, né? Aquilo que nós somos. E quando a gente começa a tirar, começa a refinar e cada vez mais, sendo menos mundano, a gente se aproxima de Deus e começa a realmente acessar valores que muitas vezes nós mesmos não conhecíamos, e a gente consegue entender realmente a nossa identidade. Versículo 5 diz: retire aquele que é mau da presença do rei, e seu trono ficará firmemente estabelecido na justiça. Não honre a si mesmo diante de um rei, nem ocupe um lugar entre homens importantes, pois é melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ele humilhar você na presença de um nobre. Não se apresse para entrar numa disputa judicial, pois o que você fará depois se seu próximo humilhar? Resolva a sua causa com o seu próximo, mas não revele o que lhe confidenciaram. Rapaz, de novo falando sobre língua, falando sobre a comunicação dos fofoqueiros. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Tem outra aqui, o Provérbios 11:13, que diz o seguinte: o caluniador espalha segredos, mas quem é confiável guarda confidência. Caso contrário, quem escuta o envergonhará. Esse aqui é o versículo 10. E você não poderá retirar o mau relato que espalhou. Como maçãs de ouro em esculturas de prata, é a palavra falada no tempo certo. Como brincos de ouro, é um enfeite de ouro puro. É a repreensão do sábio para o ouvido atento. Como neve refrescante no dia da colheita, é o mensageiro fiel que os enviam, pois ele reanima o seu senhor. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, é o homem que se gaba de um presente que nunca deu. Com paciência pode-se convencer um governante
e a língua suave pode quebrar os ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o necessário, pois, se comer demais, acabará vomitando. Ponha raramente o pé na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Eita, isso aqui pega muita gente. 18. Como uma chuva de guerra, uma espada ou uma flecha afiada é um homem que dá falso testemunho do seu próximo. Como um dente quebrado é um pé sem firmeza, é confiar em tempos de aflição em que não merece crédito. Como quem tira a roupa num dia frio, é como vinagre derramado na soda, é aquele que canta canções para um coração triste. Se o seu amigo estiver com fome, dê-lhe pão para comer. Se estiver com sede, dê-lhe água para beber. Pois assim você amontoará brasas sobre a cabeça dele, e Deus recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua tagarela rostos irados. Melhor morar num canto do terraço do que com uma esposa briguenta na mesma casa. Como água fresca para a alma cansada. Assim é a notícia boa de uma terra distante. Como uma nascente barrenta é uma fonte poluída. É o justo que cede diante de quem é mau. Não é bom comer mel demais, nem é glorioso buscar a própria glória. Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Provérbios 25 fala muito sobre como não ser. Consequentemente, a gente entende que algumas coisas a gente precisa mudar. Alguns costumes a gente precisa mudar. Falar demais, frequentar demais a casa de amigos, familiares, pessoas. Focar mais na nossa identidade, na nossa casa, na nossa família. Tomar um pouquinho de cuidado em relação à lapidação pessoal. Como você vai fazer isso? Estudando, entendendo a palavra de Deus, colocando em teste, à prova, tudo aquilo que você aprende, faz você refinar e entender melhor tudo aquilo que Deus tem para você. Aqui, Provérbios foi escrito por Salomão, porém a gente tem outros livros que fazem a gente entender muita coisa, como por exemplo, ele disse aqui que para a gente não ir muito na casa dos amigos, para ele não enjoar da gente. Mas se a gente tem bons amigos, como por exemplo o paralítico, que os amigos levaram o paralítico para ser curado. Se ele não tivesse os amigos, provavelmente ele não teria cura. Então, bons amigos. Como você faz bons amigos? Seguindo pequenos conselhos. A gente tem um manual aqui de como ter bons amigos? Não. É cotidianamente estudando que você vai pegando pedaços ou pílulas de sabedoria e aí você vai aplicando na sua vida. O cristianismo é um lifestyle, é uma rotina, onde você vai adquirindo informação conforme vai passando o tempo. Amanhã a gente se vê para o capítulo 26. Então todos um bom dia, um dia principalmente abençoado.